A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de acolhimento emocional no Ministério Infantil e nós estamos falando sobre sinais de crises emocionais em criança. Essa aula é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, assista. Nessa parte 2 nós queremos falar um pouquinho como as crises emocionais afetam a criança. Então nós vamos ver o quanto isso daí afeta a vida, o convívio da criança, o convívio da família. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu gostei ou não gostei no final dessa aula, faça o seu comentário, escreva um comentário dizendo o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso vai tornar nosso canal mais relevante. Nós estamos falando sobre aconselhamento pastoral de criança no Ministério Infantil. Nunca houve tanta necessidade de pessoas preparadas para fazer o acolhimento emocional dentro do Ministério Infantil como nos dias atuais. Nós estamos vendo que muitas vezes na correria a família tem se distanciado, as crianças têm vivido cada vez mais situações difíceis e você, meu irmão, você, minha irmã, deve estar preparado para oferecer a essas crianças o acolhimento emocional. E nós precisamos entender que uma crise emocional na vida da criança é algo muito preocupante, que deve ser cuidado, que deve ser encarado com seriedade. Muitas vezes a gente vai ver que muitos traumas, muitos problemas emocional na vida adulta começou na vida infantil, na vida da criança. Então você está se preparando para trabalhar isso daí, isso é muito importante. Nós vamos aprender que uma crise emocional não é apenas um momento passageiro, mas isso, se não for cuidado, ela afeta muito a rotina da família, a rotina da criança. Só quem trabalhou com isso, eu já peguei muitos casos de depressão de crianças no meio da família, ver como a família foi afetada, muito pai, muita mãe, parar com toda a vida deles para cuidar dos filhos, para tentar tirar o filho, reverter aquela situação. Então tudo isso é muito importante. Pastor, como é que as crises emocionais elas se manifestam em crianças? Nós já vimos alguns sinais na aula 1 e eu quero falar de mais alguns sinais. Então, como as crises emocionais podem afetar a criança? Ela pode causar a mudança de humor. Então, quando eu falo de mudança de humor, alteração do humor, não é aquela coisa assim rápida, aconteceu, a criança mudou o humor e passou, mas é algo constante. Então você vai ver que a mudança de humor é constante, pode afetar no humor da criança, então isso é importante a gente estar observando, pode causar crises de ansiedade. Então muitas vezes a criança com problemas emocionais, ela tem crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade pode afetar muito na vida adulta dessa criança, nos seus relacionamentos. Então nós precisamos estar alerta com essas crises de ansiedade. Outra coisa, medo excessivo. Então os problemas emocionais, as crises emocionais podem provocar na criança medo excessivo. Aquela criança que perde toda a autonomia, precisa do pai, precisa da mãe, precisa de alguém para estar fazendo as coisas que ela fazia normalmente. Esse medo excessivo pode ser sinal de uma crise emocional nas suas crianças. Outra coisa, problemas físicos, sintomas físicos sem razão. De repente, uma palpitação, a criança está com a respiração acelerada, com o coração acelerado, e você olha que não tem razão para que esse momento, para que isso apareça. Outra coisa, distúrbio no sono, distúrbio na alimentação. Então eu falo que nada demais é bom. Então se a criança está dormindo demais, alguma coisa está errada. Se de repente ela mudou a rotina, ela quase não dormia e agora ela passa a dormir demais. Ou ela passa a ter crises de insônia, de repente ela não está dormindo, é um sinal de alerta. De repente ela está comendo demais, você olha e diz, nossa, ela está comendo muito. E de repente, olha, ela não está comendo nada, não quer se alimentar. Então esses distúrbios são sinais de crise emocional. Então quando nós começamos a observar, às vezes vai conversar com a família diz, olha, está tendo esse comportamento, é um momento de nós nos aproximarmos e ver realmente se a criança está bem, oferecer para ela o nosso amparo, o nosso consolo, porque isso é importante.
Outra coisa importante, as crises emocionais, ela não afeta somente a criança, ela afeta toda uma família. Então, se você nunca lidou com uma crise emocional, você vai perceber quando você vai lidar que às vezes toda a família está doente, toda a família está precisando de um apoio, toda a família está precisando de uma ajuda. Então, muitas vezes a gente vai fazer o tratamento ou leva para um especialista, ele vai tratar toda a família, porque de repente está afetando a família. Pastor, como é que as crises emocionais afetam o convívio familiar da criança? Primeiro, muda toda a rotina da criança. De repente a criança está com comportamento autodestrutivo e a mãe trabalha, o pai trabalha, essa criança não pode mais ficar sozinha. E de repente toda aquela rotina da família é mudada. De repente a criança está se isolando, não quer mais sair de casa e a família não pode sair porque não pode deixar essa criança sozinha. Então a rotina da família é afetada. Então isso é importante a gente entender. Outra coisa, pode causar problemas de comunicação na família. Muitas vezes essa criança não sabe dizer o que está acontecendo, ela vai ter dificuldade de dizer o que está acontecendo. E por outro lado, a família não vai compreender. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas não é nada, isso aí é só um momento, isso passa. E de repente aquele problema de comunicação, a criança não consegue dizer o que ela está sentindo e a família não consegue compreender essa situação. Então causa problema na comunicação. Outra coisa, afeta muito o convívio familiar. De repente o pai, a mãe está dando uma atenção mais para aquela criança que está em crise e tem outros filhos e os filhos começam a cobrar atenção, começam a se sentir desprezados. É muito comum de repente uma criança adoecer emocionalmente e as outras crianças também adoecerem emocionalmente. Então nós precisamos entender que uma crise emocional na vida da criança pode afetar toda uma família. Então é por isso que eu preciso estar preparado para acolher, para ajudar. Outra coisa, pode causar problemas na saúde emocional de toda a família. Então o pai, a mãe sobrecarregado, vivendo esse momento difícil, muitas vezes sem saber o que fazer, acaba entrando em depressão, acaba entrando num momento difícil. Então uma coisa importante nesse tópico é você entender: saúde emocional é coisa séria. Nós precisamos entender que o acolhimento emocional dentro do ministério infantil da igreja é algo necessário. Precisamos de pessoas preparadas para fazer esse acolhimento emocional. Então, a crise emocional ela afeta a criança em vários aspectos, no convívio familiar, ela pode afetar também no desempenho escolar da criança. Como é que ela faz isso? Causando dificuldade de aprendizado. A criança em crise emocional ela passa a ter problema de concentração e raciocínio. E isso vai evoluir muito no aprendizado da criança e vai trazer dificuldades no aprendizado. Então, de repente, o pai e a mãe que está com uma criança e percebeu que o rendimento do teu filho caiu de uma maneira drástica, você vê que as notas mudaram, pode ser do teu filho, pode ser que essa criança está num momento de crise emocional. Outra coisa, pode afetar na disciplina. Então, dentro do convívio escolar, de repente a criança se torna uma criança indisciplinada, agressiva. Então, esses problemas podem indicar uma crise emocional. E pode afetar também na apatia. De repente, aquela criança que vai para a aula, dorme na aula, não quer fazer as atividades, está apática, indiferente. Tudo isso é sinal de alerta para que nós compreendamos. Muitas vezes ela está dizendo sem palavras: preciso de ajuda, preciso de alguém que me acolha. Outra coisa importante, pode afetar muito no convívio social da criança. Como? No isolamento. Muitas crianças em crises emocionais escolhem o isolamento, se afasta dos amigos, não quer brincar, quer estar no quarto sozinha, trancada. Então isso afeta muito. Pode afetar na autoestima. Então aquela criança que não se sente valorizada, que acha que não tem qualidade, que não serve para nada, então mexe com a autoestima da criança. E por fim, pode causar fobia social. Então a criança não quer estar no meio das outras crianças, no meio dos parentes, no meio da família, e essa fobia social pode ser sinal de uma crise emocional. Nós precisamos nessa aula entender crises emocionais na vida da criança. Pode afetar a família,
pode afetar a vida escolar da criança, pode afetar a vida social da criança. Então nós precisamos a cada dia estar preparado para ajudar a criança nesses momentos difíceis. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 1998-235-2607. Se você está assistindo essa aula e quer saber mais desse curso, aqui embaixo tem toda a informação. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.